Nesse vídeo eu vou te ensinar de forma gratuita a montar um sistema de energia solar off-grid, mesmo com poucos recursos financeiros, sem abrir mão de itens de qualidade que atendem às normas, todos os itens de segurança e você gastando muito pouco. Atendi aí um pedido do amigo que disse: Tarcísio, eu sou pobre, eu tenho poucos recursos, mas eu sonho em ter um sistema de energia solar, nem que seja um pequeno sistema que me garanta uma produção para ter uma economia durante o dia, em caso de apagão, ligar um ventilador, ligar algumas lâmpadas, uma TV ligada por algumas horas. Me ajude! E aí a gente vai ensinar você o passo a passo. Estou falando que você vai ver todos os itens aqui ligados. Vou montar esse mini sisteminha gastando pouco. Se você gastar muito, você vai gastar uns R$900 em equipamentos, junto com a placa solar, inversor, controlador de carga, MPPT e ainda aproveitando alguma bateria velha de automóvel, uma bateria que ainda dê para utilizar para esse sisteminha. Veja agora, vamos começar. Eu vou te ensinar a montar tudo. Vamos começar com duas placas. As placas solares aí é o que a gente precisa para a geração. Então, para esse pequeno sistema, você vai trabalhar ou com duas placas de 100 watts ou com duas de 150. De preferência, trabalhar com as de 150 watts, que nesse momento a gente consegue encontrar em alguns sites a partir de R$250. Então, você vai gastar em torno de R$500 com duas plaquinhas de 150 watts. Nós vamos trabalhar com um pequeno inversor de onda senoidal pura. A gente fez teste no canal, esse Tatalic, que dá mais ou menos aí uns 450, 460 watts real, que já dá para ligar assim, ventilador, algumas lâmpadas, um liquidificador, uma TV, um roteador, não deixando passar aí dessa carga que a gente falou, no máximo 450 watts. Então, vamos utilizar menos e utilizar com qualidade. Onda senoidal pura, lembrando que todos os links aqui estão na descrição do vídeo. A gente vai utilizar também um controlador de carga MPPT. Sim, você vai trabalhar com MPPT real, tem vídeo no canal mostrando que é um MPPT real, que vai aproveitar o máximo de qualidade da produção de suas placas, o máximo de potência delas, para carregar seu banco de baterias. Esse MPPT, na época a gente pagou 129, hoje aí na média variando 140, 150, e a gente vai deixar algumas opções desse mesmo MPPT com marcas diferentes também para você economizar. Não vamos abrir mão dos itens de segurança, como o DPS, DC e os disjuntores DC das placas e da bateria. E vamos aproveitar, já que é para economizar, para que quem tem poucos recursos financeiros monte seu sistema, você vai economizar nas baterias, vai conseguir aí duas baterias automotivas, pode ser semi-nova, mas que esteja aí com funcionamento legal, duas baterias de 60 amperes, consiga aí na sua cidade por um precinho barato para montar seu sisteminha de energia solar. Vamos agora começar com a montagem desse sistema? Vamos lá, pessoal, vamos logo botar a mão na massa aqui e montar seu sistema. Você comprou suas duas placas, ou de 100 watts ou de 150. O que é que você vai fazer? Quando você compra as placas, aqui eu já tinha deixado mais ou menos engatado, ela vem assim, ó. Uma placa de 100 ou 150, aqui vai mudar só um pouquinho do tamanho de uma para outra, elas vão vir assim. O que é que você vai fazer? Ela existe o conector positivo e negativo, cada um com um tipo de encaixe. Você vai pegar o positivo de um e encaixar no negativo da outra. Só encaixa de um jeito, não tem como errar. Pegou o positivo, você só não pode pegar os dois da placa e fechar. Mas pegou o positivo de um com o negativo do outro, ou vice-versa, conectou um no outro com esse conector chamado MC4 e já foi. Isso aqui está com um dentinho, só dá um apertinho. Placa nova. É assim mesmo. Vamos pegar aqui o outro e inverter. Pronto. Você pegou aqui o MC4, positivo de um, negativo no outro. Vai sobrar duas pontas, uma positiva e um negativo. Onde é que a gente vai ligar isso? Na entrada PV do controlador de carga. O que é o controlador de carga? É esse aqui, pessoal. O controlador de carga, ele vai pegar aí uma tensão, volts, mais alta. Quando você pega uma placa dessa, se você pegar um medidorzinho e medir a tensão, os volts dessa placa aqui, ela vai dar em média 22 volts, aí quando exposta no sol. Uma placa dessa, quando você bota ela em série, vai dar mais ou menos 44 volts, vai somar a voltagem.
a tensão. E aí, no seu banco de bateria, nesse caso aqui vai ser 12 volts. Vamos usar duas baterias de 60 amperes, 12 volts, ela em paralelo. E como é que a gente vai ligar esses 44 volts num banco de 12 volts? A gente vai utilizar o controlador de carga MPPT. Ele vai pegar esses 40 e poucos volts dessas duas placas em série e vai regular a tensão, vai mandar ali entre 13.8 a 14.4 volts para esse banquinho de bateria e vai utilizar essa tensão das placas que fica variando de acordo com a intensidade do sol, vai deixar estável na sua bateria. E ainda mais, quando ele é MPPT, diferente do PWM, são duas tecnologias diferentes, ele vai aproveitar esse resto de tensão, essa tensão maior. Estou com 44, mas só preciso de 12.6, que é 13, a tensão do banco de baterias, mas ele trabalha aí com duas tensões, 13,8 e 14.4. E o que é que ele faz? Tem muita tensão, eu vou reduzir e vou aproveitar. Eu vou transformar esse excedente de tensão, esses 44, em corrente. Então vai vir mais corrente para o banco de baterias. Se fosse o PWM, não, você ia perder. Você ia só regular, ia no máximo a corrente nominal da placa para aquele banco. E no MPPT a gente vai aproveitar o máximo. Então, ligou as placas solares aqui na entrada PV do controlador e a saída aqui bate para o banco de baterias e você já tem uma parte do seu sistema ligado. Nós vamos fazer essa conexão, mas ligou as duas placas em série, reserva aqui no canto para a gente fazer já essa ligação no controlador de carga MPPT. Vamos reservar as plaquinhas aqui já ligadas em série e vamos fazer a conexão no MPPT. Agora nós vamos começar com outra parte da montagem. Vamos montar aqui o banco de baterias, duas baterias automotivas, vamos colocar ela em paralelo e vamos ligar no inversor. E vamos ver agora, bem pertinho, como é essa montagem aqui. Vejam, pessoal, botamos aqui as duas baterias de 12 volts, 60 amperes e vamos ligar em paralelo. Como é paralelo, pessoal? Nós vamos pegar o positivo de uma bateria e ligar no positivo da outra. Vamos pegar o negativo de um e ligar no negativo da outra. E aí a gente vai pegar, vai ficar com a mesma tensão, 12,6 volts, que é a tensão nominal da bateria, só que a gente vai dobrar a corrente, 60 mais 60, 120 amperes hora nesse banco de bateria de chumbo ácido. Vamos para essa montagem. Feita a conexão aqui entre as duas baterias, veja, dois polos positivos interligados, dois polos negativos interligados. O que a gente vai fazer de cara? Pegar nosso inversor. O que é o inversor? Ele vai pegar a corrente, a energia dessas baterias, 12,6 volts, e vai transformar para corrente alternada, que alimenta aí seu liquidificador, sua TV, 110 ou 220, você que escolhe. Ele tem entrada 12 volts e aí a saída você escolhe na hora de comprar. Minha rede é 220, você vai comprar a saída 220. Minha rede é 127, então você vai comprar a saída 127. O que é importante, esse aqui é onda senoidal pura, a onda é redondinha, bonitinha, igual a da concessionária para seus aparelhos funcionar ok. E 60 Hz é a velocidade que essa onda faz aí em um minuto. 60 ondinhas por minuto, 60 Hz por minuto não, por segundo. E tá dentro das normas, 60 Hz onda senoidal pura. A gente ligou esse inversor aqui no banco de bateria. Se a gente fizer isso agora, com os cabinhos que vem nele, vamos ligar aqui, a gente já tem uma tensão aqui, a gente já tem um sisteminha funcionando. Baterias carregadas, ligou no inversor, demorou alguns segundos, já vai ter 110 ou 220 volts aqui. O sistema de energia solar está pronto? Não. Está pronta a primeira etapa aqui do inversor com a bateria. Vamos montar. O que é que você vai fazer que eu não vou fazer aqui? Você vai pegar o cabo negativo do banco de bateria, vai ligar aqui no inversor, e o positivo você pode usar um disjuntor de um polo unipolar para poder botar entre esse cabo aqui, cortar e ligar um disjuntor entre o inversor e o banco de bateria. Geralmente é um disjuntor de uma corrente elevada, 80, 100 amperes, para poder fazer a proteção aqui do seu sistema baixo. Para efeito didático, eu vou ligar direto aqui, mas você sabe que tem que ter um disjuntorzinho entre aqui, ó, no positivo, entre o positivo do inversor e o positivo do banco de bateria. Vamos para mais essa montagem. Pronto, pessoal, ligamos aqui o positivo do inversor, da entrada do inversor aqui no positivo da bateria, e o negativo da entrada do inversor no negativo aqui da bateria. Ligando o inversorzinho aqui, ó, ligou, a luzinha ficou verde, já está entrando 12 volts, já está saindo 127 aqui, a gente já pode alimentar alguma carga nesse inversorzinho. Não faça isso, estou tentando aqui conectar um fio só para mostrar que está ligado, mas aí corre o risco de você fechar um curto. Está ligado, tem tensão AC aqui. Vamos para o próximo passo. Só aqui já está funcionando. As baterias com carga, o inversor funcionando, você poderia ligar aqui várias cargas e ele ia funcionar. Só que é o que vai ocorrer.
Sem o sistema da energia solar, das placas carregando esse sistema, você ia usando as baterias, descarregar, o inversor ia desligar, você ia ficar sem energia. Agora a gente vai montar o sistema das placas, que serve para quê? Para carregar as baterias e durante o dia, quando ela tiver muita energia, além de carregar as baterias, você pode usar a própria energia das placas DC, que vai ser convertida nesse sistema para AC. Então, durante o dia, além de carregar, você usa a energia das placas também para alimentar a sua carga diretamente. Então, vamos fazer a etapa agora das placas solares para chegar nesse banco de baterias, chegar nesse inversor. Para começar a nova etapa aqui, o que é que a gente precisa? Do controladorzinho de carga MPPT, que eu já expliquei para vocês, e de um cabinho MC4, que você pode comprar pronto ou montar. Compra os conectorzinhos e monta, tem vídeo no canal ensinando. Pronto, o que é que a gente vai fazer? Dentro do controlador de carga MPPT, ele tem as entradas. Entrada PV, que é para ligar as placas solar, e a saída para a bateria. E tem uma saída load que depois a gente fala, que é para alimentar uma lâmpadazinha, uma coisa pequena. Mas o que importa aqui, a gente vai ligar esse cabinho aqui de entrada de placa solar aqui na entrada PV do MPPT. E depois vamos ligar a saída dele no banco de baterias. Vamos decapar o fio, 6 mm, e vamos colocar aqui na entrada PV, observando a polaridade. Mais e menos certinho aqui, viu? E uma observação. A placa solar vai ser o último item que você vai ligar nele. Primeiro você vai fazer a conexão desses fios, depois vai fazer a conexão dele no banco de bateria e, por último, as placas solar aqui para não danificar o seu controlador de carga MPPT. Parou, pessoal? Seria assim bem simples, né? Ligar os cabinhos MC4 aqui. Eu até já decapei, peguei um alicate, ó, tirei as pontinhas aqui, decapar, que chama, para poder ligar aqui, mas aí a gente não teria a nossa proteção. O que é a proteção que a gente vai usar no sistema de energia solar? Antes de ligar esse cabinho aqui no MPPT, nós vamos, antes de ligar esse cabo, nós vamos utilizar esse sisteminha de proteção. É chamado aí o DPS, que é o dispositivo de contrassurtos. O que é um surto? Imagine suas plaquinhas em cima da casa e aí vem uma tempestade, um relâmpago, tudo. Aí essa ondinha eletromagnética, essa descarga, ela pode fazer com que a tensão na saída das placas eleve a um nível muito alto e poderia queimar o controlador de carga MPPT. Então, antes das placas chegar no controlador, a gente vai passar esse fio das placas por um disjuntor DC, e do disjuntor, que a gente pode desligar, já é uma proteção contra curto das placas, o disjuntor DC, mais ou menos, e na saída desse disjuntor, a gente vai ligar o DPS. Esse DPS, quando ele detectar que a tensão ficou muito elevada, ela, ao invés de deixar passar para o controlador de carga, que vai mandar essa mesma corrente para a bateria, ela vai destinar esse surto lá para o terra. A gente vai pegar um fio terra, botar uma barra de aterramento no chão e vai puxar aquele fiozinho verdinho e ligar aqui, na saída do DPS. E a ligação é simples, veja. A saída do disjuntor negativa vai na entrada negativa do DPS. A saída positiva do disjuntor vai na entrada positiva do DPS. E aí, ó, em paralelo, os fiozinhos aqui para aí sim e para o MPPT. Nós vamos ligar essa saída aqui na entrada PV do MPPT. E o conectorzinho das placas, que ia direto para lá, ia ficar sem proteção, vem para cá, ó. O mais e menos do cabinho MC4 vem para o disjuntor DC, do disjuntor vem aqui para o DPS e na saída de cima do DPS vai para o controlador de carga MPPT. Vamos fazer essa ligação e você vai ver bonitinho como fica. Vejam como já está ficando bonito. E ainda simples. Cabinho da entrada das placas aqui, ó o cabinho da entrada das placas. A gente liga já elas. Positivo no positivo do disjuntor, negativo no negativo do disjuntor. Negativo do disjuntor no negativo do DPS, aqui em cima, um positivo do disjuntor, da saída do disjuntor, na entrada positiva do DPS. Lembre que ó, tem dois cabinhos aqui, um em paralelo do outro. Então, aqui em cima do DPS, ó, o mesmo cabinho que está emendado aqui nesse negativo que vem do disjuntor, vem para a entrada negativa menos do PV, do controlador de carga, entrada PV, que é PV painel fotovoltaico. E o positivozinho aqui, ó, do terminal positivo do DPS, que é o mesmo da saída positiva do disjuntor DC, vem aqui, ó, fazendo a curvinha na entrada mais PV do controlador de carga. E aqui, ó, cabinho verde, saída de aterramento, vai para a barra de terra, para proteger do surto. Se vier a tensão normal das placas, 40 volts, passa bonitinho. Deu aí um surto, 1000 volts, esses 1000 vai passar aqui, chegou no DPS, vai para o terra. Não queima o MPPT nem lhe dá choque. Protegido, prontinho. E o que é que a gente vai fazer agora? A saída para o banco de baterias.
a gente vai ligar, nós vamos ligar agora a saída do MPPT, do controlador de carga solar, no banco de baterias. E a primeira coisa, antes de ligar a placa fotovoltaica, tem que ligar o banco de baterias aqui no controlador de carga. O que é que a gente vai fazer? Vamos pegar mais um disjuntor DC e vamos colocar aqui na saída BAT do controlador de carga. Pega o cabinho aqui, ó, positivo da saída de bateria do controlador no positivo do disjuntor, negativo da saída BAT do controlador no negativo. E depois, na saída desse disjuntor, nós vamos ligar direto no banco de baterias para fazer a conexão do controlador de carga no banco de baterias. E aí vamos usar as placas para passar pelo controlador e carregar o banco de baterias e alimentar o inversor. Vamos fazer agora isso aqui. Mais uma etapa concluída, pessoal. Ligamos aqui a saída BAT no disjuntor e do disjuntor veio para o banco de bateria. Positivozinho da bateria no positivo do disjuntor. O disjuntor aqui, a saída do positivo, no positivo da bateria. Mesma coisa, negativo no negativo do disjuntor, saída negativa do disjuntor no negativo do banco de baterias. O disjuntor está desligado por proteção, o MPPT está desligado. Se eu ligar aqui o banco de baterias, o que é que vai ocorrer? Ligou o controlador de carga. Agora o controlador de carga já pegou sua referência, banco de 12 volts, e agora consigo ligar as placas solares. Mas, vamos por detalhe, está sendo o disjuntor. Qual é a corrente do disjuntor? É um disjuntor de corrente contínua, o link vai estar aí na descrição do vídeo, disjuntor da bateria, disjuntor da placa solar, disjuntor do inversor, tá tudo aí certinho. E, nesse caso aqui, duas plaquinhas de 150 watts em série. Eu vou ter 44 volts por 8 a 9 amperes de corrente. Então, vou botar um disjuntor de 10 para proteger aqui, 10 amperes para proteger aqui esse sisteminha. DC de 10 amperes para a entrada dessas duas placas de 150 em série. O DPS, a descrição dele está aí, você basta pegar ele aí, DPS solar, e colocar nesse sisteminha. E a saída aqui do controlador MPPT para o banco de baterias. Em regra, a corrente do seu controlador, saída é de máximo 20 amperes, disjuntor de 20. É 60 amperes, no mínimo disjuntor de 60. É 80 amperes, disjuntor de 80, para proteger o máximo de corrente aí, só para proteger de curto-circuito esse controlador de carga. E nesse caso aqui, o MPPT é um de 20 amperes, então a gente colocou o disjuntor DC de 20 amperes. Como esse inversor aqui, ele puxa, mais ou menos aí para dar os 400 watts dele, ele puxa em torno de 40 a 50 amperes desse banco de bateria para dar o máximo que ele suporta, então a gente colocaria aí, cortaria um fiozinho vermelho aqui, colocaria entre eles um disjuntor de 50 amperes no mínimo para esse sisteminha e já estaria dimensionado. Então, o que a gente vai fazer aqui? Pegar os terminais que sobraram das placas solares e encaixar ali no conectorzinho MC4 do controlador de carga. Na parte final do nosso sisteminha, ligação aqui das plaquinhas, pegou o cabo, a ponta, juntou as duas, como eu disse no início do vídeo, positivo de uma, negativo na outra, sobra duas pontinhas, vai sobrar uma ponta positiva e uma ponta negativa. A ponta positiva liga aqui, no terminal positivo do MC4, e a ponta negativa aqui, ó, na entrada negativa do MC4. Conectou, esse cabinho aqui tá me dando trabalho. Conectou aqui, fez a conexão ali, pronto. Estando de dia, suas plaquinhas no sol, não deixa pegar sombra não. Não bota bloco do lado, não bota nada. Dá um jeito de não pegar sombra na placa. Sombra mata a placa. Mesmo que seja um pouquinho de sombra, é péssimo. Então, for prender, prenda com um grampinho bem baixinho, não deixe gerar sombra nas suas placas. Sua placa tem que bater o sol todinho nessa área azulzinha que é o silício. Colocou isso, vai estar vindo 300 watts pico para esse sistema. E vai estar enviando aí ao banco de baterias o máximo, algo em torno de 20 amperes. Se você dividir os 300 watts pico por 14.4, que é a tensão máxima que a gente vai mandar para esse banco de baterias, você vai ter uma geração de 20 amperes hora para carregar esse banco. É um pequeno sistema aí de energia solar para quem não quer gastar muito, tem poucos recursos financeiros e quer ter um acesso a um sisteminha de energia solar. E para vocês, as meninas aí que querem montar o sistema também, vou dar uma revisadinha rapidinho aqui na ligação panorâmica com o celular para você ver que é facinho, facinho. Vamos lá, meu povo, visãozinha panorâmica aí para as meninas, para os estudantes que querem fazer seu sisteminha para uma feira aí de ciência, mostrar ali para o professor como é que funciona esse sistema. Vamos lá. Aqui, ó, entradinhas MC4, a gente pegou aqui o resultado final da associação em série dessas duas placas e vamos entrar nessa conexão MC4. Vai passar por um disjuntor DC, ó, mais e menos, disjuntorzinho de 10 amperes, por quê? Porque no máximo vem 10 amperes aí dessas plaquinhas associadas. Se viesse 20, a gente ia colocar 20, e aí sucessivamente.
Veja, a saída negativa do disjuntor vai na entrada negativa do DPS. A saída positiva do disjuntor vai na entrada positiva do DPS. E está em paralelo, ó. Os dois cabinhos estão juntos no mesmo buraquinho aqui da conexão. E aí, ó, saindo por cima do DPS, vem aqui na entrada PV, entrada de painéis fotovoltaicos do controlador de carga, tanto no negativo quanto no positivo, entrada PV. E essa parte aqui, o aterramento, vai ligado o fio numa barra de terra conectada ao solo. E aí tem a proteção contra curtos, que aí vem lá do telhado, se tiver um surto, uma tensão alta que venha, vai escoar para o terra. O DPS vai jogar essa tensão lá para o terra, em vez de mandar para o controlador de carga. E na saída da bateria, tem a saída negativa, com esse fiozinho branco com a tarjinha preta representando, e a saída positiva vem para o banco de baterias. Antes, bota o disjuntor. O controlador é de 20 amperes, o máximo que sai aqui é 20 amperes. Então, disjuntorzinho de 20 amperes, na entrada negativa e na entrada positiva do disjuntor, e aí segue para o positivo, no positivo do banco de baterias, que as baterias estão em paralelo, e o negativo aqui no negativo do banco de baterias. E aí, direto do banco de bateria, vem o fio grosso, que vem para o inversor, entrada mais aqui positiva do inversor, negativo do banco de bateria no negativo do inversor. Ligou o inversorzinho, esperou alguns segundos, essa tensão aqui, quando você ligar, ela começa de 0 e vai subindo até chegar em 127 ou 220 volts. Demora uns 6 a 7 segundos. Depois de 6 a 7 segundos, tá ok. Só conectar aqui e tá pronto. Tem 110 ou 220 para você ligar as suas cargas. Tem um sistema mais complexo de automação? Tem. Automação solar, a gente vai botar uma placa ou uma chave ATS que ela vai monitorar o banco de baterias. E se o banco de bateria descarregar muito, ela tira do inversor e joga na concessionária para lugar onde tem concessionária. Mas aí outras etapas do sistema, que a gente não vai falar hoje. E aí está montado seu sisteminha de energia solar com os equipamentos principais, placas, inversor MPPT gastou e os disjuntor DPS, mais ou menos R$900, e as baterias você utilizou usada. Tem bateria milhão? Tem. Hoje é LiFePO4. São baterias que duram aí 10 a 12 anos, muito mais seguras, é mais cara do que a Chumbasto em relação ao investimento inicial, mas depois ela se torna mais barata porque você utiliza aí inúmeras vezes mais do que essas baterias de Chumbasto. Mas para um sisteminha iniciante, aquele que não tem recurso financeiro e quer ter um sistema de energia solar, sim, é possível. Mostramos como você montar. Se você seguir passo a passo aqui, você tem sua geração aí de energia solar para alimentar algumas cargas. Beleza? Ah, peraí, vamos ligar aqui só para mostrar que está funcionando. Pegar um refletor, eu poderia aqui ligar o ventilador, poderia ligar um monte de coisa. Posso ligar uma geladeira? Pode, pessoal, depende. Esse inversor não aguenta geladeira comum, mas tem inversores que aguentam. Eu deixei na descrição do vídeo os inversores que aguentam. Se você quiser um inversor que aguenta uma geladeira, você vai tirar esse bichinho aqui e botar um mais carinho, mais robusto, que aguenta geladeira, uma potência maior, e vai funcionar a sua geladeirinha. Tudo de acordo com o investimento que você fizer. Quer economizar? Liga esse aqui, 400 watts, liga muita coisa. Ventiladores, lâmpadas, roteador, TV, receptor, algum liquidificador, alguma panelinha de arroz. Quer botar um mais potente para ligar uma geladeirinha? Beleza, só é trocar. Chegou, meu povo! Hoje o salve é para todos os amigos inscritos aqui no canal. Provamos aí que é possível sim montar um sistema de energia solar, mesmo com poucos recursos financeiros. Você utilizar um MPPT, um controladorzinho de carga bom, um inversorzinho pequeno onda senoidal pura, duas placas pequenas aí de 150 watts, e mesmo assim conseguir enviar aí 20 amperes hora para um banco de baterias, conseguir durante o dia gerar uma economia, ligar algumas cargas e, em caso de um apagão, você tem uma reservinha energética para aquele momento, para não ficar no escuro, ligar um ventilador e também gerar sua economia. Sim, é possível. Aproveitou aí umas baterias de automotivas. Hoje a gente sabe que o recomendável para o sistema off-grid são as LiFePO4. Vale cada centavo o investimento. E aí no sisteminha desse, você quer botar um banquinho LiFePO4 de 30, 40, 50 amperes, tem aula aqui no canal como montar esse bancozinho, 4 células de LiFePO4. Para quem você não sabe, para quem ainda não sabe, é uma bateria de lítio ferro fosfato que chega aí a mais de 10 anos, você consegue descarregar mais de 80% dela, vale muito, e o seu sistema fica com uma autonomia bem maior, mais robusta, com maior durabilidade. Então, você pode sim pegar esse sistema que a gente ensinou a montar e só trocar aquelas duas baterias de 60 por um banquinho de LiFePO4, tranquilamente. Recadinho rápido, nesse momento nós temos aí as promoções da Bluetooth, tá no dia aí do planeta Terra, com 40% de desconto em vários aparelhos. Dê uma conferida na lista, na descrição do vídeo e nos comentários tem os equipamentos da Bluetooth. Nesse momento também temos aí as baterias LiFePO4 da Kimbo em promoção, frete grátis, a Ever, R$330, 330 e alguma coisa, com frete grátis, top.
Tem as baterias custo-benefício da Litocala por 220 e pouco, 230 reais também. E a dica é, na Litocala, compre de uma em uma, com intervalo aí de no mínimo todo dia comprar uma. Aqui não, você compra de 4 em 4 e eles mandam separadamente. E para você que já é membro do canal, quer participar do sorteio aí da estação EB3A e do PV120, basta ir na aba Assinatura, na página principal do canal, a aba Assinatura, vai estar lá um post com esse sorteio e você vai lá e escolhe sua centena. Depois eu vou fazer um videozinho completo ensinando como é que chega e escolhe sua centena. Não teve o salve individual, pessoal, muito cansativo hoje, o vídeo saiu tarde, o Cabo Bom ainda tá meio fraco hoje. Grande abraço, até o próximo.